aí, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui em um lugar diferente, mas antes de contar o que nós viemos fazer aqui, primeiro vamos voltar lá para dezembro. Exato, fazer um conglomerado de tudo que aconteceu na nossa vida nesses últimos meses. Estavam acontecendo bastante sorteios, né, da província. Resolvemos abrir um perfil na província de Ontario. Isso, até porque pelo Express Entry seria praticamente impossível pra gente conseguir alguma coisa. Para quem nos segue lá no Instagram sabe que nosso visto vence agora. Hoje é dia 4 de julho e nosso visto vence agora no final desse mês. Então a gente estava bastante preocupado. Minha família veio, né, em dezembro. Passamos momentos muito agradáveis e um pouco antes de irmos para o aeroporto nós recebemos o ITA. E quando você recebe esse ITA, você tem 14 dias corridos para enviar a documentação e preencher tudo no portal. Enviada a documentação tem todo um processo e depois, se você quiser saber mais, a gente pode contar mais explicadinho, mas é que agora a gente vai ter que contar mais resumidamente. E nós recebemos a nossa nomeação com 148 dias. Sim, foi assim, no limite quase, a gente já tava até... Porque assim, pra mim, se chegasse no prazo máximo, podia chegar a qualquer... Eles podiam atrasar o quanto eles quisessem. E com essa nomeação, nós vamos seguir com o nosso processo de PR, que não é pelo Express Entry, então nós temos ainda uma longa jornada pela frente, mas nós já temos a nossa nomeação na mão. E junto com a nomeação, nós recebemos um visto, uma carta, né, de suporte, para aplicar para um visto para o Fernando Pudinho. Do Work Permit. Porque fechado. Assim, a nomeação ela não dá nada para você, ela é só uma nomeação, uma carta falando que o Ontário quer que eu vire que você PR. fique aqui, Mas isso não me dá o direito de continuar no país, então usando essas cartas que eles providenciam pra gente, a gente tem que dar entrada no PR e a gente tem que dar entrada no Work Permit. E, obviamente, eu, acompanhante, tenho direito ao Open Work Permit. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós viemos até a fronteira de Canadá e Estados Unidos para tentar agilizar esse visto. Esse visto, se a gente aplicar online, mesmo processo para todos os vistos dentro do Canadá, nós ficamos em manutenção de status. Então, até sair o visto, a gente pode continuar trabalhando normalmente, só não pode sair do país. Esse visto está demorando em torno de 100 dias para ser processado. Uhum. Porém, eu tive uma oportunidade de viajar a trabalho. E nesse meio do caminho não vai dar tempo de esperar esse visto sair. Então nós viemos até a fronteira, mais um perrengue da vida do imigrante, para tentar conseguir esse visto hoje. Sair com esse visto hoje daqui. E se der tudo certo, nós vamos conseguir sair do país mais rápido do que a gente imaginava. E esse Close Work Permit dá direito a gente ficar mais 2 anos aqui. Então... de qualquer forma, se nada tivesse acontecido, nós iríamos aplicar para um visto qualquer, só para nos dar a manutenção dos status, até a gente conseguir ser sorteado em algum programa de imigração. Mas graças a Deus não precisou, e agora a gente vai aplicar. Viemos aqui na fronteira para aplicar direto na fronteira. Se não der certo, a gente pode voltar para o Canadá de novo, viver a nossa vida. Nossos vistos ainda são válidos. Então não temos problema. E a gente aplica online. Se não der certo, mas a gente volta, espera voltar aqui. Estamos planejando que tudo dê certo. Esperamos voltar aqui daqui a pouquinho pra contar como aconteceu. Já começamos bem. A gente tem que ir a pé, né? Porque nós não temos carro, não temos visto americano, nós alugamos um carro para vir. Só que daí a gente não quis levar o carro até a fronteira. E teve gente que falou que não é bom entrar de carro, não pode entrar de carro, às vezes não tem lugar para estacionar, então falava, vamos a pé, que a pé não tem erro. Daí encontramos um Tim Hortons, parceirão, né, do imigrante, e estacionamos o carro, falamos, vamos a pé. 20 minutos andando. No meio do caminho tinha uma placa que a ponte para passar a pé tá fechada. E agora a gente tem que voltar tudo. E para um outro lado. E para um outro lado que eles deixaram lá um QR Code com um mapa
pra gente seguir. Ainda bem que deixou um QR Code. É pelo menos isso, senão a gente ia estar mais perdido ainda. Então, estamos andando até lá. E é óbvio, né, gente? O imigrante é só humilhação. Mais um dia de humilhação na vida do imigrante. E espero que tudo isso seja por uma boa causa e a gente dê risada depois. Guys, não deu. Nós chegamos do lado americano 8 horas da manhã, porque na nossa cabeça, quando nós olhamos o site, dizia que o office abria às 8. Então, vamos nos organizar para chegar lá, né, no primeiro horário. E nós não temos visto americano, nós nunca saímos, né, do Canadá via terrestre, nada. Aí chegamos lá 8 horas do lado americano, fizemos toda a documentação, nós saímos às 9 em ponto. Chegamos de volta na imigração do Canadá e o cara falou: esse sistema acabou de fechar. Vocês podem tentar mais tarde, que talvez a gente abre de novo, ou vocês podem tentar outra fronteira. Então nós estamos indo em outra fronteira, ver se conseguimos. Se não, só na próxima terça-feira, porque eles só abrem de terça, quarta e quinta. Então a gente vai tentar. Se não der certo, terça voltamos de novo. Aqui estamos novamente para mais um relato desse dia muito louco. Viemos em uma outra fronteira, como a gente disse que vinha. Quando a gente chegou aqui é uma fronteira que não dá para fazer de forma terrestre, assim, andando, né, que eu quero dizer. Que foi uma coisa boa, porque a gente estava com muito medo de fazer de carro, e é muito mais fácil. Às vezes, se a gente tivesse feito de carro, a outra fronteira tinha dado certo, e a gente quis ir andando e acabou não dando. Mas... É que a gente alugou o carro, daí a gente ficou com medo de passar com o carro alugado e decidimos ir a pé. E a gente viu uns relatos de gente falando que o correto é fazer andando, né? Mas essa, como não tem como fazer andando, ele já tem todos os procedimentos para fazer de carro. Chegamos, fizemos, nos Estados Unidos a gente foi super bem recebido, todo mundo muito simpático, fez até piada, assim, brincou com a gente. Chegamos daí depois na fronteira do Canadá, ali na travessia. Pra voltar pro Canadá. A moça que chegou, fez algumas perguntas no questionário do que a gente estava trazendo, se a gente ia passar no Duty Free, coisas assim, e deu pra gente o papel pra gente ir lá e fazer o flagpole. Então, a partir daquele momento a gente falou: putz, deu certo, agora é só conversar com o oficial de imigração e ver ele, analisar nossos documentos. A gente sabia que os nossos documentos estavam todos certos e esperar a resposta positiva. Chegamos lá, nossa, assim, de todo mundo foi super educado com a gente em todos os processos, na outra fronteira, até nessa fronteira. Mas quando chegou no oficial de imigração, cara, ele deu um esculacho na gente, assim, a troco de nada. A troco de nada, assim. E ele começou a pedir umas documentações que também não fazem sentido. Ele pediu uma carta explicando que o meu trabalho é essencial em Ontário, que seria uma carta que eu acredito que seria necessária se você fosse fazer um processo de LMIA, e o nosso foi LMIA Exempt, então não tem essa carta. A gente trouxe exatamente todas as documentações como se a gente tivesse feito a aplicação online, só que ali na frente. Então, tudo que pede online, a gente trouxe. E não tinha nenhuma carta dessa. Mas ele deu um esculacho, daí a gente ficou perguntando por que a gente estava ali fazendo aquilo, né? Porque para eles o flagpole é um favor que eles estão fazendo, né? A via correta seria fazer o processo online. Daí a gente explicou: não, por conta do que a gente precisa, também eles vai sair no congresso. O congresso é daqui 2 meses, o processo ele tá demorando quase 4, então não teria como a gente fazer essa viagem que a gente tá pensando em fazer e agora vai dar certo fazer. Ele simplesmente pegou o papel, ele falou: não, jogou assim, isso é irrelevante. Então é só esculacho, foi esculacho atrás de esculacho. Até que chegou uma hora, assim, que no cansaço eu fiquei mostrando: não, eles falam de Ontário nesse parágrafo aqui da minha job offer. Ele falou: não, isso daqui não é suficiente. Então eles falam aqui nessa carta de X. Daí ele falou: não, isso daí também não é o suficiente. Daí eu tinha uma carta, que é a carta que a gente aplicou para nomeação, porque a gente veio com muito documento. Os documentos que a gente aplicou para nomeação também. E daí ele olhou e falou: não, isso daqui é de janeiro, porque a nomeação a gente aplicou em janeiro, então não é válido.
E foi um esculacho atrás do outro, até que eu cheguei uma hora, eu olhei pra ele, ó, o seguinte, oficial, toda a documentação que eu tenho, que fala de Ontário, eu já apresentei pra você, não tenho mais nenhuma outra documentação. Você pode dar uma olhada no E-Number, que é no sistema, no portal, pra ver se a empresa acrescentou mais informação, porque tem todo esse processo que a empresa tem que fazer antes da gente chegar ali e pedir. E daí ele pediu o número, pegou, mandou a gente sentar, né, depois de tanto esculacho. E daí depois ele voltou, chamou a gente de novo lá. E daí ele chegou falou pra Tamires, falou, então você vai pro congresso. Daí ela falou, não, então eu quero ir, não sei o que, não sei o que. Ele falou, não, então você vai pro congresso. Ela falou, não, eu vou, se eu conseguir. Daí ele falou, não, eu tô falando, você vai, a gente tá te dando work permit. E daí nisso, a Tamires chorou, eu fiquei super feliz, abracei ela. E daí eles começaram a dar risada. A dar risada da minha cara, porque eu tava chorando. E daí fizeram piadinha, daí um outro oficial que já tava na nossa frente falou, pare de fazer minha cliente chorar. E daí o outro que tava lá do lado também deu risada. Ele só parou de encher nosso saco lá, porque eu comecei a chorar na frente dele. Eu comecei a encher o olho de lágrima, porque ele começava a pedir as coisas e a gente não tinha, a gente já tinha apresentado tudo pra ele. Aí meu olho começou a encher de lágrima dele, eu olhei assim, vocês podem sentar. E daí a gente sentou, aí eu só rezava. Mas foi um esculacho atrás do esculacho. Lembrou quando a gente entrou aqui no Canadá, quando a gente esqueceu de declarar o Lincoln. E daí a gente levou um baita no esculacho do cara. O cara falou que a gente tinha perdido o nosso cachorro. Falou que pediu pra gente dar suborno pra ele. Depois falou, não, brincadeira. Tipo, é uns esculachos assim que não faz sentido. Acho que os policiais e oficiais, acho que eles fazem isso pra talvez até testar a forma como que a gente vai reagir, né? Porque se eu fosse uma pessoa agressiva, eu tinha xingado ele ali. Mas não, eu falei, já apresentei tudo que eu tenho tá aqui. Se tiver mais coisa, a gente pode tentar conseguir. Porque tanto é que na carta fala que de ligar pra diretora de RH da minha empresa, eu já tava quase falando pra gente ligar pra ela, pra ele conversar com ela pra tentar resolver a situação, mas graças a Deus não precisamos. Foi só um esculacho, foi um susto, foi desnecessário. E eles tiram com a nossa cara e a gente tem que agradecer. Obrigada por estar tirando